Graças a Deus por tudo, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou boa obra é fiel para completar. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é santo, Deus é justo, cuida de mim, cuida de ti. O Senhor é aquele que, apesar de toda a sua grandeza, sabedoria, santidade e perfeição, de habitar num alto e sublime trono, ele habita num coração que é quebrantado, contrito. Um coração que o adora em espírito e em verdade. Um coração que o busca não apenas pelo que as suas mãos podem dar, mas por quem ele é. Um coração que entende que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é Deus. Aquele que criou os céus e a terra e enviou o seu único filho por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu gostaria de falar a respeito desse Deus maravilhoso que fala conosco através de sonhos. Se você não acredita, leia a Bíblia. No livro de Jó, capítulo 33, versículo 13, a palavra é clara que Deus fala. Enquanto os homens se deitam em suas camas à noite e lhes sobrevém um sono profundo, Deus fala com eles, através de sonhos e através de visões. Deus falou com o rei Nabucodonosor através de sonho, falou com o rei Faraó, o rei do Egito, através de sonhos, falou com José, falou com seu pai Jacó, falou com José, esposo de Maria, falou com Salomão, falou com Labão, falou com o padeiro e o copeiro de Faraó no Egito. Deus fala de todas as formas. Muitas vezes é a gente que está distraído e não presta atenção, mas o Senhor fala. E como fala? E amanhecendo este dia, eu fui despertada com um sono que me deixou quase que sem ar. E naquele sonho eu estava na casa da minha mãe, e naquele dia alguém chegou do lado de fora da garagem com um carro, estacionou na rua, e era um carro com vários rapazes, e dentre eles tinha um primo meu. E então eu fui recebê-los, eles desceram do carro, entraram na casa da minha mãe para ver minha mãe e meu pai, e um dos amigos do meu primo ficou do lado de fora. E naquele momento ele veio para cima de mim, me agarrou à força e de todas as formas tentando me beijar à força, e eu desviava dele, eu tirava a minha boca, eu o empurrava, e naquele momento eu falei com ele: ei, eu sou casada, e já tem muitos anos que eu sou casada e sou muito bem casada. Eu não quero isso, me larga, me solta. Eu tenho marido. E naquele sonho, eu estava na casa da minha mãe sozinho. Meu esposo não tinha ido para lá comigo naquele dia. E então eu acordei. E logo que eu me despertei do sonho, eu fiquei pensando naquilo. E o Senhor falou comigo: o seu marido não estava lá. Se você beijasse aquele rapaz, o seu marido não veria. Ninguém estava ali do lado de fora da casa, a não ser você e aquele rapaz. Ninguém precisaria ficar sabendo. Mas eu vi. Mas eu sabia. Eu contemplei tudo o que estava acontecendo ali. Por quê? Porque ainda que as pessoas não vejam coisas que são feitas no segredo, longe dos olhos de todos, nunca é feito em segredo e longe dos olhos de Deus. Deus vê tudo. E o Senhor começou a ministrar no meu coração algo que me faz temê-lo ainda mais. Que nós vivemos um tempo em que muita coisa é feita em segredo. São coisas terríveis, das mais cabulosas possíveis. Achando que o pai não está vendo, a mãe não está vendo, o filho não vai ficar sabendo, a esposa não vai nem sonhar. Pode fazer que o marido está longe, o marido está lá dentro de casa dormindo, mas o Senhor falou muito forte comigo que Ele vê tudo. E Deus foi me dando os versículos. Provérbios capítulo 15, versículo 3. O Senhor vê o que acontece em toda a parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Deus está vendo tudo. Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o seu trono está no céu, mas os seus olhos observam, os seus olhos examinam o que as pessoas fazem. Tem hora que parece que a gente está sozinho, né? Que não, ninguém vai ficar sabendo, não. Pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aqui no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2.
Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto. Nada que não venha a ser conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo que disserem em segredo, dentro do quarto, será falado em voz alta em cima dos telhados, para todo mundo ver e ficar sabendo. Deus vê tudo, absolutamente tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Não existe. Foi Ele que criou todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestaremos contas. Deus vê tudo. Você se lembra da passagem onde o profeta Jonas, que recebeu uma ordem de Deus para ir para Nínive, pregar lá. Ele fugiu de Deus achando que tinha jeito e foi para Tarsis. E ali ele comprou uma passagem, embarcou no navio, foi no mais profundo porão do navio, deitou e dormiu profundamente, achando que ia ficar certo. Bom, tá bom demais, ninguém tá me vendo aqui, ninguém sabe. Simples assim. Lembra de Davi? A palavra fala que era a época dos reis irem para a guerra. E Davi resolveu ficar no palácio. Era a época dos reis irem para a guerra. O que Davi estava fazendo? À toa. No palácio. Ele tinha que estar na guerra. E por ele ter ficado à toa no palácio, ele estava sem fazer nada, né? Foi dar uma volta na varanda do palácio. E aí viu o que não precisava. Ele viu ao longe uma mulher se banhando. E a palavra fala que quando ele a viu, ele a desejou, e era Batseba. E quando ele perguntou aos seus servos a respeito daquela mulher, eles falaram: é Batseba, esposa de Urias. E mesmo assim, Davi mandou chamá-la, deitou-se com ela, ela engravidou, e depois daquilo foi uma longa história. Depois você lê na sua Bíblia, essa passagem está registrada em 2 Samuel, capítulo 11. Depois você lê lá. E ali deu morte, deu ruim, e teve um filho do adultério, o filho morreu, e depois as consequências vieram na família de Davi. Um irmão matou o outro, e depois o irmão, antes de matar, né, o outro, abusou da própria irmã, e um dos filhos de Davi tentou tomar o seu reino, e foi uma bola de neve que acarretou mortes e destruição para centenas de pessoas, porque a palavra fala claramente que a espada não se apartaria da linhagem de Davi. Muitas pessoas pagaram pelo erro de Davi. E me chama a atenção que aquilo que ele fez escondido, o marido de Batseba não estava vendo, o chefe do exército de Davi não estava vendo, o pai de Batseba não estava vendo, aquilo que foi feito às ocultas. Até como parte de punição, Deus usou um dos filhos de Davi para se deitar no terraço do palácio, onde todos pudessem ver ele se deitando com as outras mulheres de Davi. E Deus deixou claro para ele que aquilo que ele fez às ocultas, Deus usaria o próprio filho dele, para que todo Israel visse em plena luz do dia, como uma forma de envergonhar a Davi. E o Senhor foi falando comigo várias passagens. Uma delas, Judas, tramando às ocultas entregar Jesus por 30 moedas de prata. Ele achou que ninguém ia ficar sabendo, que Jesus não estava vendo. Mas Jesus já sabia que ele era o traidor e o trairia por essas moedas de prata. Quando os irmãos de José o lançaram no poço, depois o tiraram, venderam aos mercadores ismaelitas e ele foi conduzido até o Egito. Eles pegaram a túnica de José, mataram o bode, sujaram ela de sangue e mandaram para o seu pai. E falaram: porventura essa é a túnica do seu filho? E Jacó logo pensou que uma fera tinha matado o seu próprio filho. Eles acharam que o pai não ia ficar sabendo, que ninguém ia ficar sabendo. E depois
lá no Egito, quando José já era o governador de todo o Egito. Aí sim, ele teve um face a face com seus irmãos, e depois o pai dele ficou sabendo de toda aquela mentira que ficou encoberta por anos. Enfim, resumindo, Deus vê tudo. Nada fica escondido diante dos olhos de Deus. São pessoas que estão traindo a esposa. E aquele homem, talvez ele está indo para um motel com a amante, ou está frequentando a casa da amante. E ele acha na sua mente que ninguém está vendo nada. Vamos aproveitar, vamos nos deliciar porque ninguém está sabendo de nada. Ou então é a mulher que está traindo o esposo com o próprio cunhado. Não, vai ficar só entre nós dois, ninguém vai ficar sabendo de nada. Quantas situações a mulher chega a engravidar e ainda fala que o filho é do marido. Ninguém vai ficar sabendo. Ou então é a pessoa que usa o celular e logo ali que ela visita sites pornográficos, ela apaga, onde ela pensa, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver nada. Ou então ela está conversando coisas que não convém com pessoas que não convém e acha que ninguém vai ficar sabendo. São leis feitas às ocultas do povo, achando que ninguém vai ficar sabendo. São pessoas que estão furtando o próprio patrão, porque elas acham isso justo, já que o patrão ele é mau, ele paga atrasado, ele paga faltando. Ah, eu vou tirar aqui porque ele tá me devendo mesmo, e acha que ninguém vai ficar sabendo. São pessoas que cometem abortos e acha que ninguém vai ficar sabendo. São pessoas que estão gastando todo o seu dinheiro nas bebidas, nos jogos. E aí quando chega em casa fala para a mulher que o patrão deixou de pagar o salário e acha que vai ficar por isso mesmo. Nós vivemos dias de mentiras, dias de tanta falsidade, dias de tantas coisas erradas. E Deus, através dessa mensagem, daquele sonho, ele falou comigo, Luciana, pode esconder dos homens, mas não pode esconder de Deus. E outra, que fica escondido dos homens por pouco tempo. Porque tudo virá às claras, nada ficará escondido dos olhos do Senhor. E aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial a todos os homens. Porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Um conselho que eu te dou: põe a mão na consciência e através dessa palavra, reconheça que Deus está vendo tudo. Que às vezes o filho esconde do pai e da mãe, que está usando drogas, que está fumando, que está bebendo, que está prostituindo. Quantos filhos saem de suas casas e vêm às vezes para outra cidade ou para a capital falando que estão estudando, estão trabalhando e na verdade estão se prostituindo. Nada fica escondido. Pode furar um buraco no chão, como muitas pessoas fazem, enterra ali, né, o corpo e coloca a terra por cima e dá planta. Bate cimento, concreta o lugar. Nada fica oculto. Eu venho através dessa mensagem te dar um conselho: se arrependa dos seus pecados. Abra o seu coração para Deus. Peça perdão, volte atrás. Mas lembre-se de que Deus está vendo tudo e julgará a todos pelo que fez. Amém?